O seu pai interfere na sua vida amorosa. Eu aposto que você não sabia disso. Eu vou te contar como. Era uma vez uma mulher chamada Maria e ela se casou com o João. No começo eles estavam vivendo muito bem, em lua de mel e etc. Só que o João trabalhava muito. Às vezes ele trabalhava viajando e passava um tempo fora. E quando ele voltava para casa, aos finais de semana, geralmente ele ia para o boteco beber com os amigos e deixava a Maria muito solitária, muito sozinha. E a Maria começou a ficar muito incomodada com aquilo. Ela pedia, ela falava, e aí às vezes ele cedia, ele ficava um pouco mais com ela, mas voltava de repente tudo ao que era antes, a distância do João. E a Maria então, nessa imensa solidão, ela planejou: eu vou engravidar e eu vou ter um filho para suprir essa minha solidão. Porque aí eu vou ter alguém para cuidar, eu vou ter alguém que depende de mim, eu vou ter alguém que vai precisar de mim. Já que o João não precisa, então essa pessoinha, eu vou cuidar dela e eu vou amá-la incondicionalmente e ela vai tapar os meus buracos. Isso foi uma decisão inconsciente. E aí a Maria engravidou e teve a Mariazinha. E a Mariazinha passou a ser o mundo da Maria. Tudo era para a Mariazinha. Dia e noite, ela absorvida na maternidade. Com isso, ela foi se afastando cada vez mais do João. E o João, percebendo que esse lugar já estava ocupado, ele que já não era muito próximo, ele também começou a se afastar mais. Ele olhava ali Mariazinha e Maria, naquela simbiose, e ele sentia que não tinha espaço para ele. Ele se afastava e a Maria não estava nem aí, porque ela já tinha colocado a Mariazinha nesse buraco que ela tinha, para suprir todo o amor que ela precisava e que deveria ter vindo do marido. Ela não estava se importando mais e a vida deles começou a fazer assim, cada um numa direção. A Mariazinha cresceu ouvindo da mãe como seu pai era ausente, como isso a deixava sobrecarregada, como a presença do pai fazia falta, né, no dia a dia, porque ela ficava muito sobrecarregada. Com isso, inconscientemente, Mariazinha, mesmo amando o pai incondicionalmente, passou a excluí-lo para ficar do lado da mãe, para se aliar à mãe. E isso de forma inconsciente, porque ela amava muito o pai, mas ela começou a sentir a dor que a mãe estava relatando, que sentia, né, da ausência do pai. E aí a Mariazinha cresceu e na adolescência ela começou a namorar com pessoas indisponíveis para ela. Ela começou a perceber que ela tinha o dedo podre para escolher namorados, com namorados que muitas vezes estavam mais preocupados com os amigos do que com ela, com namorados que não queriam construir um futuro, né, com pessoas indisponíveis mesmo, ou com um namorado que morava em outra cidade e dificultava o relacionamento. E aí ela percebeu que ela não estava sendo feliz nos relacionamentos que ela estava escolhendo, e ela achava que ela estava errada, que ela era errada, que ela era culpada disso tudo tá acontecendo, né, na vida amorosa dela. Inconscientemente, o que aconteceu? Mariazinha viu toda essa situação na casa dela, da Maria e do João, e ela começou a sentir as dores da mãe. A Mariazinha estava vivendo uma vida que não era a sua. Ela vivia a vida da mãe. Se a mãe não pôde ou não quis ter um bom relacionamento, ela inconscientemente achava que ela também não poderia ter uma vida leve e satisfatória do ponto de vista amoroso. Ela fez o que a gente chama de lealdade sistêmica, ou seja, muitas vezes a gente não vive as nossas próprias dores. A gente ama tantos pais que a gente acaba por ajudá-los, ou pelo menos tentar ajudá-los a carregar um pouco do peso que a gente acha que eles têm. É como se ela dissesse assim: querida mamãe, já que você não pôde ser feliz com o papai, eu também não vou ser
com os namorados, os homens que eu arrumar na minha vida. Já que você ficou sobrecarregada, eu também vou me sobrecarregar. Já que você não tinha meu pai, eu também não vou ter homem nenhum. E assim, querida mamãe, eu te ajudo a carregar essa solidão. Eu fico junto com você para que você não carregue essa solidão sozinha. Eu te amo tanto que eu não vou te abandonar. E com isso, Mariazinha trava, não vive a própria vida. Uma outra questão que pode acontecer também é a seguinte: Mariazinha olha para esse casal, o João e a Maria, e a mãe fala tanto mal do pai, seu pai é ausente, seu pai não me ajuda, seu pai nunca tá aqui na hora que eu preciso, que ela olha para o pai e começa a se identificar com esse pai. E ela começa a sentir pena desse pai, ao invés de sentir pena da mãe. Ela vê o pai excluído. E como ela ama esse pai, como 50% de Mariazinha foram feitos desse pai, ela olha para esse pai e sente pena. Então ela se alia ao pai. E aí ela casa com o pai. Estando casada com o pai, ela não consegue olhar para outros rapazes. E o que ela faz? Ela inconscientemente ela vai escolher homens indisponíveis. Ou ela escolhe um homem casado que já tem filho, ou ela arruma um namorado lá no Canadá, bem longe dela. Ou ela arruma um homem que também não está afim de construir um futuro com ela. Começa o relacionamento, sai uns meses, dali a pouco ele fala que não está preparado para o relacionamento. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: querido papai, eu já sou casada com você. Como a mamãe não pôde ser uma mulher suficientemente boa para você, eu fico no lugar dela. E ficando no lugar da mamãe, eu sou sua esposa e aí eu não preciso mais de homem. Nessas duas situações, Mariazinha trava a vida amorosa dela. Ela não constrói a sua própria vida porque ela está extremamente influenciada pela relação dos pais. Mas chegou num ponto que a Mariazinha cansou dessa situação e ela quis resolver essa questão na vida dela. Então ela procurou um profissional, fez uma constelação familiar, onde ela vivenciou o papel de filha. Ela se colocou no lugar dela, no lugar de filha, e não de aliada do pai ou aliada da mãe. Ela se colocou no lugar de filha e ela viu que a vida pode ser muito mais leve e que ela pode se colocar no lugar dela mesma e buscar pessoas que estão disponíveis para ela. E essa questão na vida amorosa dela foi resolvida. Eu até encontrei com a Mariazinha no restaurante uns dias atrás. Ela estava jantando com um rapaz e eu observei, eu fiquei olhando. E o que eu percebi? Que ele era muito cuidadoso com ela. Ela falava muito e ele ouvia bastante. E ele parecia bastante interessado nela. De repente ela me viu, acenou meio timidamente, piscou um olho e aí eu entendi. Eu entendi que ela havia realmente vivenciado o lugar de filha dos pais e não de esposa do pai, nem aliada da mãe. E nesse lugar, a partir da constelação que ela fez, ela pôde entender como que ela afastava os homens e ela pôde entender que ela precisava estar disponível para quem chegasse. Eu acho que dessa vez ela acertou.